Para algumas pessoas, o simples fato de ir a um hospital fazer um exame de rotina pode se tornar um enorme pesadelo. Isso porque normalmente essas pessoas têm medo de descobrirem alguma doença grave e acabarem tendo que passar longos dias não planejados num quarto de hospital. Para outros, a melhor saída é nem pensar em colocar os pés no lugar onde esteja infestado de médicos, enfermeiros, pessoas doentes ou até mesmo o sobrenatural. Não é novidade que o pensamento de estar sob cuidado de alguém desconhecido e em um lugar estranho pode se tornar uma verdadeira tortura. O que nos faz lhe questionar se você já pensou nas situações que poderiam acontecer quando você menos esperava pelos corredores hospitalares. Nesse vídeo serão apresentados relatos assustadores de pacientes que dizem terem presenciado as piores situações dentro de um hospital. A coisa mais assustadora que já aconteceu comigo em um hospital foi uma enfermeira me trazer remédio em um copo e o colocar no chão, exigindo que eu o tomasse. Ela disse que era um remédio novo de rotina que o médico havia me receitado e que eu deveria me levantar para pegá-lo do chão. Durante alguns bons minutos, me recusei a fazer o que aquela mulher estava dizendo. Me lembro dela ter ficado instantaneamente irritada e me dizer que se o médico havia receitado, era porque eu deveria tomar. Perguntei para que eram aquelas pílulas, mas ao invés dela responder, continuou insistindo que eu tomasse. Dei minha palavra final de que iria chamar algum responsável pelo local e insisti para a mulher que eu não iria consumir nada naquele lugar sem saber o motivo da prescrição. Depois dela fazer um teatro daqueles e ficar extremamente furiosa, fingiu que olhou meu prontuário, jogou as informações no armário, não disse uma única palavra, além de pegar os comprimidos, e saiu com raiva do quarto. Nunca mais a vi depois disso, e não sei até hoje se ela era mesmo uma funcionária do hospital. Um tempo atrás, fui internado num hospital psiquiátrico, onde fiz alguns colegas durante os momentos de lazer que nos obrigavam a ter. No meu 5º dia lá, uma das garotas com quem eu havia conversado dias antes cortou os braços e saiu correndo do quarto pelos corredores do prédio. Me lembro de ver muito sangue pelo chão e escutar diversos gritos de desespero. Fiquei com medo depois de pensar o que aquele pessoal poderia fazer comigo, visto que conseguiam machucar a si mesmo sem pena alguma. Naquela noite, não consegui dormir, pois toda vez que fechava os olhos, eu via a garota com os braços cortados e o chão coberto de sangue. Há 4 anos atrás, precisei fazer uma cirurgia de risco para remover um tumor que estava no meu cérebro. Na tentativa de me acalmar, o médico disse que tudo estava sob controle e que a cirurgia iria ocorrer bem. Mas ao contrário do que todos esperavam, durante a cirurgia ocorreram complicações, e enquanto os anestesistas e enfermeiras tentavam controlar a situação para me manter vivo, o cirurgião informava outras enfermeiras sobre o que estava acontecendo, para que informassem meus pais. O estranho é que, enquanto a enfermeira estava passando as informações do médico, o celular da minha mãe tocou, e automaticamente o identificador mostrou que a chamada estava vindo do meu celular. O que não fazia sentido algum, visto que antes de entrar para a cirurgia, eu tinha deixado meu celular aos cuidados do meu pai. Assim, caso o pior acontecesse, ele ainda poderia informar meus amigos e minha namorada sobre o que havia acontecido. Assustado com a chamada inesperada, meu pai tirou meu celular do bolso e percebeu que o aparelho estava desligado. Enquanto meus pais estavam na enfermaria e aguardavam por informações, minha mãe recebeu outras 2 ligações do meu número.
e uma mensagem de voz foi deixada na caixa postal. No mesmo momento em que minha mãe abriu a mensagem de voz, percebeu que era minha voz, dizendo: "Ei mãe, sou eu. Sei que as coisas estão estranhas agora, mas quero que saiba que estou aqui deitado nessa maca e ainda assim calmo e confiante. Acho que tudo vai ficar bem. E é muito bom poder falar com você. Manda um oi para o papai por mim." Meses depois da cirurgia, quando eu estava me recuperando, minha mãe me contou sobre esse episódio assustador que tinha acontecido e me fez escutar o correio de voz. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei completamente arrepiado e chorei de desespero por ouvir minha voz dizendo coisas que eu não lembrava de ter dito. Naquele momento, cheguei a pensar que talvez tivesse realmente morrido na sala de cirurgia e que estava sendo punido de alguma forma. Me lembro que na mesma hora peguei meu celular para olhar o histórico de chamadas e encontrei o que mais temia. No histórico, tinha uma chamada feita na data da minha operação, 20 minutos depois de eu ter sido levado para a sala de cirurgia. Meu pai faleceu em 2016. Agradeço até hoje por ter conseguido passar o máximo de tempo possível ao lado dele antes de o perder. Ele ficava doente com frequência, então eu e meu irmão o colocamos em um centro de cuidados da cidade. O lugar tinha uma cafeteria que eu visitava com frequência para pegar café para o meu pai, que não conseguia mais andar e se recusava a sair do quarto com a cadeira de rodas. Mesmo que eu tentasse de várias formas o convencer a sair para ver o jardim do lado de fora, ele negava. Já não estava se alimentando regularmente e tinha se desinteressado por tudo que mais amava fazer. Todas essas características são normais para alguém que está à beira da morte, e eu sabia que ele estava se despedindo dos familiares aos poucos, mas ninguém parecia pensar da mesma forma por alguma razão. Certo dia, perguntei ao meu pai se ele estava disposto a me acompanhar até a cafeteria para pegar café para nós dois, e estranhamente, ele aceitou meu convite. Fomos até a loja, pegamos os cafés e quando voltamos para seu quarto, meu pai começou a se lamentar enquanto olhava fixamente para o canto do quarto. Segundo ele, minha mãe estava lá e não havíamos comprado café para ela. Fiquei sem saber o que dizer naquele momento, pois minha mãe havia morrido em 2008. Mas para não o contrariar, me ofereci a ir buscar outro café no mesmo instante. Como se estivesse voltado à realidade, meu pai balançou a cabeça e falou para eu não me preocupar. Naquela mesma tarde, ele ficou mais calmo que qualquer outro dia desde que começou a morar naquele lugar. E foi naquela mesma noite que ele faleceu, mesmo com as tentativas de ressuscitação das enfermeiras do local. Até hoje, penso que meu velho só ficou em paz depois que minha mãe foi enfim se despedir. Me recordo de quando eu tinha 9 anos. Nesse tempo, tive que fazer uma cirurgia de baixo risco e fiquei um tempo de observação no hospital. Cada noite, meus pais contavam com a ajuda de algum familiar para me acompanhar nesse curto período de tempo. Lá, algumas coisas estranhas aconteciam. Mas o que mais me dava arrepios era uma garotinha que sempre caminhava pelos corredores do hospital durante a noite, enquanto gargalhava sem motivo. Depois de ver aquela menina mais de uma vez, coloquei na cabeça que era apenas uma alucinação por querer estar em casa. Então, apenas ignorava sua presença. Em uma das noites em que minha avó me acompanhou no hospital, a porta do quarto foi aberta por uma das enfermeiras e a mesma garotinha passou pelo corredor, dessa vez chorando desesperadamente. Olhei para o rosto da garota e fiquei imóvel depois de perceber que seus olhos
estavam cheios de lágrimas. Naquele momento, me voltei para minha avó do outro lado da cama e, para minha surpresa, ela sussurrou, enquanto imóvel também: "Não deixe ela te pegar." Quando voltei a olhar para o lado direito, onde estava a porta, a garotinha havia sumido. Fiquei em silêncio durante horas. Naquela noite, não consegui dormir e no dia seguinte, implorei para minha mãe que me tirasse daquele lugar. Até a próxima. Obrigado.